Estamos chegando agora, programa Palavra e Poder. Sou a pastora Cleonice, direto aqui dos estúdios da Rede Fé, no Dion 100.1. Estamos aqui hoje juntos, eu e o pastor Roberto. Vamos estar continuar, falando sobre oração. Você é o nosso convidado. Mas antes de começarmos, gostaria de dar para o pastor falar já suas considerações iniciais, já falar sobre o nosso tema e já dar uma palavrinha aí com a gente, com os nossos ouvintes. Amém. Glória a Deus. Cadê aqui? Tá aqui. Boa tarde. Olá para todos, nós estamos aqui novamente no programa Palavra e Poder, direto dos estúdios então da Rede Fé, programa patrocinado pela igreja, totalmente patrocinado pela Igreja Moriá, né? E para a gente é um imenso prazer ter a companhia de vocês, a audiência de vocês, mais uma vez, saber que vocês estão aqui conosco. E continuar no tema, nós temos falado sobre tipos de oração, já foi falado sobre a oração da intercessão, a oração da petição, e agora vai ser falado sobre a oração da consagração. Oração de consagração, tem vários tipos de oração da palavra, oração no Espírito, mas vai ser falado então da oração da consagração. Isso. Mas eu quero já adiantando aqui para as pessoas que estão nos assistindo, e que queiram realmente nos conhecer às vezes pessoalmente, porque uma coisa é ficar nos ouvindo pela rádio ou assistindo pelo YouTube, porque aqui também sobe para o YouTube, o que a gente faz Isso. aqui na rádio, mas talvez queira nos conhecer pessoalmente. Nosso endereço é muito fácil aqui em Ribeirão Preto, que fica na Rua Platina 121 ali, entre o Jardim Irajá e o Santa Cruz, próximo do estádio do Botafogo. Então você será muito bem-vindo. Se você querer nos conhecer pessoalmente, quiser conversar conosco, uma orientação, uma oração, um direcionamento de Deus, então nós estamos aqui realmente para isso. Não estamos aqui para estar falando de denominação, de placa de igreja, mas estamos aqui para falar da palavra de Deus, mas também para trazer o poder de Deus através da palavra. Não tem como. Uma pessoa que ela acredita de verdade na palavra de Deus, na essência da palavra, ela não pode ignorar o poder de Deus. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. É Deus agindo, é Deus operando em prol de quem crê nela. Então, quando a pessoa que crê de verdade e não faz da Bíblia como um livro religioso, eu quero só para conhecer e saber as histórias do passado. É maravilhoso saber, mas eu vou além disso. Porque a Bíblia diz que a fé vem do... Está escrito aqui que a fé vem do ouvir e ouvir. Eu preciso dessa fé. Por quê? Porque eu quero ver, desatar e destravar na minha vida o que está escrito aqui. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Eu acho que eu já até falei demais, porque você que vai... Você gosta mais muito de ler a Bíblia, que nem você falou para mim, não, eu quero, não tem problema, você pode ler à vontade, mas eu vou citando assim para ganhar tempo, porque o programa ele é muito rápido, então se você tiver numa passagem ou em outra, porque esse daqui, sobre a consagração, se não me engano, vai ter apenas, são 2 passagens, não, 3 passagens da Bíblia, Isso. E a primeira já está lá em 1 Samuel, capítulo 30, você vai ler? Você já vai ler, já vai querer falar mais alguma coisa? Antes de ler, eu gostaria só de fazer um comentário aqui a respeito da oração de consagração. O que seria essa oração? O que é a consagração, A consagração é aquela oração que eu não tenho certeza da vontade de Deus. Ela é diferente da oração de intercessão. Recapitulando aqui, a oração de intercessão é a oração quando eu oro por alguém, para alguém. Eu me coloco, eu me apresento para Deus em favor de alguém, por uma causa de alguém. De outros. Outra situação é a oração de petição, que nós falamos no programa passado, programa de ontem, que o programa dizia oração de petição quando eu peço para a minha vida, uma causa que diz respeito à minha vida. Então, eu sei o que eu quero, o que eu preciso, eu pego um fundamento da palavra de Deus, um versículo, que me apoia a pedir aquilo diante de Deus, e aí eu tenho a oração de petição. Porém, a oração de consagração é uma oração quando eu não sei a vontade de Deus.
E aí eu vou orar para pedir a vontade de Deus. Mas eu vou pedir para você ler hoje, que eu estou com a garganta um pouco irritada. Não, só você tomar um copinho de água, já acontece comigo às vezes aqui nos programas. Você vai ver, a hora que você beber uma aguinha já passa. Mas eu vou ler sim, sem problema, né? Então, 1 Samuel, então você que está em casa aí lá no Velho Testamento, né? 1 Samuel, no capítulo 30, é aquela história, Ziglag é saqueada pelos amalequitas. Diz o texto, então, vamos dar uma resumida aqui, vou ler 3 versículos, se é do versículo, se eu não me engano, né, do 6 ao 8, né? Então diz assim, ó, então você que está nos acompanhando, se você quer mais um tempinho aí, alguns segundinhos para você pegar a tua Bíblia, abrir 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 6 ao 8, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, que ele se esforçou no Senhor. Talvez a gente lê assim, às vezes nem faz um comentário nenhum. Pastor, por que estavam falando de apedrejar Davi? Porque Davi, a gente sabe daquelas pessoas, né, com as suas famílias que se uniu com Davi. Eles armaram então as tendas deles aqui em Ziglag. E Davi saiu para ir buscar a provisão para todas essas famílias e esses filhos, e deixar as mulheres e as crianças. Quando eles voltam depois de 3 dias, não tinha mais nada. O que não deu para os amalequitas levar, eles tacaram fogo em tudo, só havia fumaça e cinza. E cadê as mulheres deles? Cadê os filhos, as crianças? Levou tudo. E os homens que estavam com Davi falaram: você foi o culpado, porque você não deixou ninguém aqui para proteger, como, né, de guarda para proteger as nossas famílias. Se pediu para ir todos. E olha o que aconteceu. Mas o que Davi faz? Eles falam de apedrejar Davi, quer dizer, de matar Davi, mas Davi se fortalece em Deus. No versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui uma estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Era uma roupa, né, que os sacerdotes usavam para eles poderem entrarem no Santo do Santo e poder consultar a Deus e saber e receber uma resposta, uma direção, ou qual era a vontade de Deus, como, né, que é a oração de hoje. O versículo 8, Davi então, quando veste aquela éfode sacerdotal, na estola sacerdotal, ele veste, né, a caráter para poder entrar na presença de Deus. No versículo 8, então Davi lá dentro, com essa estola sacerdotal, ele consultou, versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, ele não sabia qual é a vontade de Deus, né? O que eu faço agora? Levar as nossas mulheres, nossas crianças, os nossos despojos, o que não deu para levar, eles tacaram o fogo. Então ele entra na presença de Deus e pergunta para Deus, é uma pergunta: perseguirei eu o bando? Interrogação, porque ele não sabia se era para fazer isso. Se eu perseguir, alcançá-lo-ei? Se eu for atrás deles, vou alcançar? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, quer dizer, pode ir atrás deles, porque de fato os alcançarás e tudo libertarás. Quer dizer, então o primeiro ponto a destacar aqui, a oração da consagração. Você não sabe se realmente é para você fazer aquilo. Então o que Davi ele faz? Ele pega então essa veste sacerdotal, entra na presença de Deus, ele vai consultar a Deus, falou com Deus e pediu um direcionamento para saber se realmente o que era para ele fazer. Deus, me dá uma direção, o que eu faço? Eu vou atrás, mas ele nem sabia para onde essas pessoas tinham ido e levado as famílias. E se eu for atrás, ele faz mais uma pergunta: eu vou alcançar eles? E aí, de novo, Deus falou: você vai alcançar e você vai libertar todos eles. Quer dizer, eles não tocaram ninguém, não mataram ninguém. Vocês vão libertar todos eles, não é isso? É, bem interessante esse texto, porque ele fala de algo que é muito natural até em muitas famílias e muitas casas, né? Aqui está dizendo aqui, ó, Davi muito se angustiou. Existem muitas situações que podem nos angustiar, né? E diz aqui que ele estava passando por um momento difícil de angústia, de amargura. Mas o que ele faz aqui? Davi é um homem de Deus, um homem que foi um dos maiores reis de Israel. Foi o maior, né? E passou por um momento assim, e passou por situações assim, desafiadoras. Mas o que fazer nesses momentos? Talvez você esteja se perguntando: o que eu faço, pastora, nesse momento
né? Eu me afundo nos problemas, nos remédios. Pastora, eu estou angustiada, eu estou amedrontada, né? Estou amargurada. O que eu faço? Faz como Davi. Davi estava diante dessa situação, vivendo esse momento. Quem estava do lado dele estava contra ele. Ele não tinha ali naquele momento, aparentemente, alguém para poder ir lá ajudar ele. Talvez você se encontre exatamente como Davi. Ele havia sofrido perdas, ele havia sofrido o impacto, né, que nem o pastor falou aqui, comentou, de tudo que tinha acontecido, de chegar ali, ter saqueado, roubado. Quer dizer, ele perdeu a família, perderam os bens, os animais, perderam tudo. E o que fazer nesse momento? De angústia, de amargura, de quebrantamento, de medo, de perda. O que ele fez? Ele foi buscar Deus. Por quê? Ele ficou num ponto que ele não sabia o que fazer. A oração de consagração é exatamente essa situação de eu ter uma dúvida, eu não saber o que eu faço. Como agir, né? Às vezes eu não estou vivendo um momento de perda, de amargura, de angústia, diferente de Davi. Talvez eu estou diante de duas situações aparentemente até boas. Um exemplo, 2 oportunidades de trabalho. As 2 são muito boas, mas eu estou em dúvida, qual é a melhor? Qual é a melhor empresa para eu trabalhar, o melhor negócio para eu fechar, a melhor situação para eu poder me dedicar? Ou então eu quero seguir, estou dentro de 2 projetos, tenho o projeto A e o B, estou em dúvida qual dos 2, o que vai ser o melhor. De repente, são situações que nós passamos que eu não conheço a vontade de Deus. Eu não tenho essa resposta expressa na palavra. Tem coisas que eu já sei. A Bíblia é clara a respeito de certas coisas. Tem outras que não. Então, pela palavra de Deus, eu não tenho uma resposta. Então, eu vou buscar na oração. Eu vou buscar, porque Deus conhece o amanhã. Deus sabe o nosso futuro. Deus sabe tudo que tem à nossa frente. Então, quando eu estou diante de uma situação que eu não sei qual decisão tomar, eu não tomo nenhuma. Se eu estou em dúvida, é melhor eu não tomar uma decisão, porque a dúvida, ela é um terreno perigoso, né? É um terreno de areia, né? É um terreno onde eu não tenho firmeza. Então, eu preciso ter uma segurança, eu preciso ter um respaldo para tomar uma decisão. E a dúvida, ela é aliada feroz para nos causar problema. Então, se você está diante de uma situação que tem gerado uma insegurança no seu coração, ore a Deus. Ore a Deus e busque a Deus, porque Ele vai trazer uma confirmação. No versículo 8 diz que Davi consultou a Deus. Consulte a Deus. Senhor, eu estou com esse projeto para aplicar na minha empresa, na minha equipe. Senhor, eu estou com esse plano, estou com esse pensamento de mudar, de fazer algo com a minha vida. Estou com esse pensamento de fazer alguma situação. Eu não sei. Mas a situação é a oração de consagração. É a oração onde eu vou buscar Deus para ter uma direção. Eu quero fazer um investimento. Eu não sei se eu faço esse investimento nessa situação, nessa área, naquela área. Eu quero abrir um negócio, estou em dúvida do negócio. Então, tenha a consciência, tenha a certeza. Consulte a Deus. Davi consultou. Eu vou atrás dos inimigos, eu persigo os inimigos, eu vou por onde? O que eu faço? E Deus respondeu. Então, assim, Deus responde a toda a oração. Às vezes não é um problema que você está enfrentando, às vezes não é uma dificuldade, às vezes não é nada disso. Às vezes é só uma direção. Não sei que curso eu faço na faculdade. É um tempo que você vai investir, é um valor que você vai investir. Eu não sei o que eu faço. Então, faça a oração de consagração. Davi consultou a Deus e Deus respondeu. Deus vai responder você também. Às vezes você fala assim, mas quem sou eu, né, amor? Para Deus me dar uma resposta. Até assim, eu namoro, eu não namoro, eu caso, não caso, né? É esse ou não é, essa ou não é. É. Aí você fala assim, mas Deus tem tanta coisa, Deus vai se preocupar com essa situação na minha vida. Deus vai sim, Deus vai ficar feliz. A maior alegria de um pai é quando um filho chega para ele e fala, pai,
eu que estou com dúvida, estou com em dúvida nessa situação, o que o senhor acha disso, daquilo? Eu mesmo fico super feliz, Pedir né? opinião, Quando né? o Renan, o Caian, até os membros da igreja chegam, pastora, o que a senhora acha disso, daquilo? Não é que eles vão fazer o que a gente fala, não é isso. Mas só de vir consultar a gente, né? Qual é a sua opinião disso? Eu acho bacana, eu acho legal quando os meus filhos vêm, meus irmãos vêm e me perguntam, o que você acha disso? O que você pensa disso? Né? Então, assim, eu acho legal. E o mais legal ainda é saber que Deus, ele se interessa pelo seu bem-estar. Sabe? Deus quer que você tome decisão certa, que você não perca tempo, dinheiro. Deus não quer que você aposte em negócio errado, que você tenha prejuízo. Deus não quer. Por isso que ele está pronto. Por isso que existe essa oração de consagração na Bíblia. Por isso que nós somos ensinados a fazer essa oração. Porque Deus quer o nosso bem-estar. Ele quer que a gente não fique dando murro em ponta de faca, né, amor? Fica insistindo em coisas que não vai dar certo, que não vai dar futuro, que vai dar errado lá na frente. Então tem essa oração que é para nos aproximar dele, porque ele quer, ele se importa com você e ele quer te dar a direção certa. E você fala assim, pastor, mas como que eu vou saber? E aí? Essa direção é como que eu vou saber? Aqui Deus falou. E se Deus falar? Deus vai falar, Deus vai te mostrar. Sinais. Deus vai te dar sinais. Vai ter sinais. Porta que vai fechar, portas que vão se abrir. Então você coloca diante de Deus e você começa a observar. Porque Deus, ele vai te direcionar. Você pode falar, Deus, isso aqui não vai ser bom para mim. Fecha essa porta, tira essa pessoa, sabe? Me dê o sinal, porque aí não tem erro, vai dar tudo certo. Você quer ver um erro que muitas pessoas cometem nessa hora? Ao invés de fazer como Davi fez, olha só, Davi e a Bíblia, Deus vai mostrar Davi como um homem segundo o coração de Deus. Olha como Deus se agrada. Essa aqui não é a única situação em que Davi ele estava diante de um problema para ser resolvido e ele não saiu fazendo, como muitos fazem, sabe o quê? Tem pessoas que ao invés de buscar a Deus para ter uma direção, que aí é a oração da consagração, sabe o que muitos fazem? Eu vou ouvir o meu coração. Eu vou ouvir o meu coração. Quer dizer, entre ouvir Deus e ouvir o meu coração, eu estou falando de mim. 1000 vezes, 1 milhão de vezes, eu prefiro ouvir Deus do que ouvir o meu coração. Mas por quê? Porque a Bíblia vai falar sobre isso. E o que a Bíblia fala sobre o coração do ser humano? Entendeu? Jeremias capítulo 17. Então você que está nos acompanhando aí, Jeremias no capítulo 17, no versículo 9, olha só. É interessante isso, né? Porque Deus... ele é perfeito em todo o tempo. Deus, que nem nós que somos falhos, né? Quando os nossos filhos, ou biológico ou espiritual, a gente até fica feliz, né? Pela confiança de vir, olha, me ajuda, o que eu faço? Vamos buscar Deus aqui comigo para Deus me dar uma direção sobre isso. E a gente se agrada disso. Fica pensando Deus, então. Quando Davi, sabe, em decisões que Davi tinha que tomar, ele nunca saía tomando o que vinha na cabeça dele, no coração. Ele sempre se voltava para Deus numa oração de consagração para pedir uma resposta e uma direção para aquilo que ele ia fazer. Mas, pastor, o senhor falou assim, mas por que eu não devo ouvir meu coração? A Bíblia, você vai ler ali para o pessoal, Jeremias 17, versículo 9, quer que eu leio aqui? Pode ler, quer que eu leia? Não, pode ler, se você já abriu. A palavra do Senhor diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Importante aqui a gente dizer, né, que o coração aqui é a mente, não é esse órgão que bombeia sangue, né, a mente. Então, os pensamentos, eles podem nos enganar. Quantas pessoas hoje estão passando situações difíceis porque foram enganados pelos seus pensamentos. Suas emoções, seus sentimentos. Então, assim, pensaram, calcularam, verificaram, né? E pensaram, não, vai dar certo. Vou arriscar todas as fichas aqui, vai dar certo. E foram enganadas. Então, assim, a Bíblia diz que os nossos pensamentos, o nosso coração, ele é enganoso. Então, não se permita ser enganado pelas suas emoções, pelo seu coração, pelos seus pensamentos. Por quê?
Porque quando você... a pior coisa que tem é o engano. Porque tem muitas pessoas que ela está no engano e não sabe que está sendo enganada. Então, assim, é muito ruim. Porque enquanto a pessoa não entende que ela está dentro de um engano e ela vive o engano como uma verdade, ela fica patinando naquilo. A melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa é quando ela descobre a verdade e ela consegue se alinhar com a verdade, né? Quando a palavra do Senhor diz isso, em confiar no Senhor e confiar no coração, é justamente isso, porque Deus conhece o futuro. Então, é a mesma coisa uma pessoa que já assistiu o filme. Pessoa que já assistiu o filme, você senta com uma pessoa igual você no filme, a pessoa que, o pastor é assim, ele assiste um filme, vai assistir com a gente, ele começa a contar todo o filme. É mesmo? É assim. Não é só as cenas principais, não? Não. Aí é a mesma coisa, com Deus também é assim. Deus, ele já está no futuro, ele sabe o futuro. Quando você ora a ele e pede para ele, Deus me dá uma direção... Por ele saber e conhecer o futuro, ele vai te direcionar na coisa certa, na pessoa certa. E isso é maravilhoso, né? Então, assim, entre confiar no seu coração, nas suas emoções, e confiar na direção de Deus, confie em Deus. Faça o teste. Entre você tomar uma decisão em cima das emoções e em cima do que Deus te direcionar. E depois você pode nos contar e mandar seu testemunho. Tá. Com certeza vai dar certo. Eu vou aproveitar aqui, já que nós pegamos, falando sobre o Davi, da 1 Samuel 30, né, que lógico que era uma situação assim, desespero. Tanto é que os homens, os valentes, se tornaram os valentes de Davi que estavam com ele, falou até de matar ele. Você foi o culpado, poxa. Por que você não deixou aqui alguns de nós aqui, para quando viessem os inimigos, a gente proteger as nossas famílias? Mas Davi se fortalece em Deus e busca a Deus, se consagra, ora, pede uma resposta, um direcionamento, Deus dá a direção, ele fala, mas se eu for atrás, o que vai acontecer? Você vai capturar tudo de novo e vai recuperar tudo, vai livrar todo mundo e vai libertar todo mundo de novo. Ele foi. Aí você pega o Salmo 32, no versículo 8, a diferença de Jeremias 17, no versículo 9, se eu não me engano, você leu, né? Que diz que o coração é enganoso. Davi sabia que o coração era enganoso, né? E aqui no Salmo de Davi, no Salmo 32, bem-aventurado de quem recebe... é Salmo de Davi, né? Diz assim, ó, Salmo 32, você dá uma agilizada, né? Porque já daqui a pouco vai entrar a oração. Salmo 32, versículo 8, diz assim, ó, instruir-te-ei, vou te dar instrução, e te ensinarei. Olha que interessante. Então, quem é que vai nos instruir, nos ensinar? Deus. Davi sabia disso. Por isso que Davi não ficava ouvindo o coração dele. Ó. Vou te instruir, vou te ensinar o caminho que deve seguir. Olha isso. E sob as minhas vistas eu te darei o conselho, quer dizer, debaixo dos meus olhos eu vou direcionar a tua vida. É isso que ele está dizendo. Então aqui, olha o Davi, o homem, isso é interessante, né? Porque a gente fala assim, falar é fácil, eu quero ver na hora da dificuldade se você vai fazer isso. Pois é. Então a gente pega o salmo dele aqui e ele está dizendo assim, ó, a minha instrução vem de Deus, o meu ensinamento vem de Deus, porque é ele que vai dar a direção para os meus caminhos, quer dizer, para os caminhos que eu vou trilhar, as decisões que eu vou tomar, tudo vem dele. Aí quando ele passa com aquele problema sério de 1 Samuel capítulo 30, ele vai consultar Deus. Exatamente. Ele não foi ouvir a voz do coração dele, mas ele foi ouvir a voz de Deus. Então o que eu assim coloco, entre ouvir o direcionamento de Deus. O que é melhor? Para você que está aqui nos assistindo, é melhor a gente ouvir a Deus, receber a direção e o ensinamento dele, ou a gente procurar seguir as nossas... Porque o coração, que nem você disse, é a nossa mente. E dependendo da situação, dos problemas que a gente está passando, vem um monte de pensamento assim, complicado. E é nessa hora eu vou ouvir esses pensamentos complicados. Quantas pessoas que depois que tomam uma decisão, uma atitude, falam, eu tomei uma decisão sem pensar, eu tomei uma decisão na hora da raiva, da ira, se eu pudesse voltar lá atrás, né, e fazer tudo de novo, diferente. Pois é, mas já fez. Mas por quê? Porque não ouviu a Deus, os ensinamentos e direcionamento. Ouviu quem?
Às vezes a voz da consciência é dela, que é o coração. Importante aqui também, nesse versículo, está ficando claro para nós essa questão de Deus querer nos ensinar, né? Veja que é uma proposta de Deus, né? Ele está falando, instruir-te-ei no caminho que deve andar, eu te ensinarei. Deus está dizendo. Ele está dizendo que se nós formos buscar a direção dele, a instrução dele, ele vai dar, né? Sabe? Ele vai dar. Então, é o próprio Deus nos convidando. Quando você estiver diante de uma situação que você tenha dúvida, pode me buscar, porque eu vou te ensinar, eu vou te instruir e vou te mostrar qual é o caminho que você deve andar. Então, isso é maravilhoso, né? Então, já está bem claro, eu acredito que deu para entender o conceito da oração de intercessão, petição e consagração, né? Então, nós vamos orar por você, né? Agora fazer oração, né? Depois a gente vai dar os nossos endereços das redes sociais, endereço da igreja. Se você se encontra diante de uma situação hoje, que você está diante de um ponto crucial e você não sabe que caminho tomar, essa programação é uma resposta de Deus para a sua vida. Com certeza. Né? Então, você se posicione, porque com certeza Deus tem uma direção certa para você. E se você já preparou seu copo com água, nós vamos unir nossa fé agora, em oração pela tua vida, tua casa, tua família, e que você vai receber nessa programação agora o seu milagre, em nome de Jesus. Você ora por nós? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, é no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, que eu me coloco agora em oração, meu Deus, por todas estas pessoas que estão aqui junto conosco, nos acompanhando, nos ouvindo, aprendendo junto conosco, Senhor, da Tua palavra. Pai, assim como Davi, e o tema de hoje, Pai, é a oração da consagração, ou seja, é quando a gente entra na Tua presença, porque diante de situações que a gente enfrenta, e todo ser humano enfrenta, e a gente não sabe para que lado ir, qual a atitude que deve ser tomada, qual é a decisão. E a gente entra na Tua presença, ao invés de ouvir, às vezes, um coração enganoso, uma mente que, por causa da situação, já deixou a mente toda conturbada, cheia de pensamentos ruins. É um misto de pensamentos bons com ruins, e muitos param para ouvir aquilo que vai sair dali de dentro, Pai. Mas sinceridade, entre ouvir a Deus, o Deus que tudo pode, e ouvir o nosso coração que é enganoso, não tem comparação. Então você que está nos assistindo, que você está aprendendo, Pai, eu oro por esta pessoa e peço que a partir de hoje, diante de situações que ela não sabe a atitude, a decisão, o posicionamento que deve tomar, que ela vá para a Tua presença e busque, Pai, uma direção certa. A Tua palavra diz: o coração do homem até pode fazer planos, mas a resposta certa, ela virá da Tua boca, Pai. Então, que o Senhor dê a resposta e a direção certa para essas pessoas que estão aqui conosco agora orando, Pai. Eu sei que tem pessoas, meu Deus, que fica na expectativa para o final, na hora da oração, de um copo com água que está sendo consagrado e ungido. Meu Deus, faça desta água, Pai, como um remédio, não apenas um paliativo, mas um remédio infalível, Pai, para essa pessoa que está com uma doença na alma, uma doença no corpo, uma doença emocional, uma doença, meu Deus, amorosa, familiar, financeira, espiritual. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, faça jus ao nome do programa. A palavra já foi, o ensinamento já veio, agora é o poder, Pai. Então que o Teu poder agora entre em ação em favor, meu Deus, de todas estas pessoas que estão junto conosco aqui agora, nos ouvindo, nos acompanhando. Pai, entra nesse coração, entra nesta casa, entra nesse ambiente tão conturbado, onde só há brigas, desavença, bate-boca, palavrões, um querendo falar mais alto do que o outro. Pai, entra nesse ambiente agora, Pai. Faça cessar agora em nome de Jesus, e que haja paz.
que haja direcionamento, que a tua presença reine, não só dentro desse ambiente familiar ou desse trabalho, mas reine na mente e no coração dessas pessoas. Pai, eu estou aqui como instrumento do Senhor, eu abençoo, Pai, todas estas pessoas, que elas sejam tocadas agora, Pai, que elas sejam curadas, libertas, restauradas pelo Teu poder. Eu peço, Pai, que esta água, meu Deus, que esta pessoa preparou, faça desta água o remédio infalível, meu Deus, que esta pessoa está precisando para receber a cura, a libertação e o milagre. Meu Deus, tudo é possível àquele que crê. Então eu te apresento cada copo com água, peço a unção, Pai, em cada molécula e partícula desta água, que haja o Teu poder para curar todas essas pessoas. Em nome de Jesus eu declaro isso e para a Tua glória. E todos digam amém, amém, e graças a Deus. Amém. Deixa eu tomar um gole. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos para as considerações finais, mas antes, mais uma vez, dar os nossos endereços para a gente poder despedir. Sim, nossa igreja, então, está lá na Igreja Moriá, está na rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Nosso endereço das redes sociais, no Instagram, é @igrejamoriá.rp. No YouTube também, @igrejamoriá.rp. Todos os nossos programas do Palavra e Poder e também os nossos cultos estão gravados na página do YouTube. Então, se você perdeu algum programa ou queira pegar desde o início ou acompanhar os nossos cultos que são transmitidos também de forma online. Todas as quartas-feiras à noite, domingo de manhã à noite. Né? Todos os nossos cultos de quarta e de domingo são transmitidos. Então, você pode também nos acompanhar. E eu vou pedir para que você curta, que você compartilhe nossa página no YouTube e que você também fale desse programa, porque nós não estamos... Se inscreva lá, né? Se inscreva também, né? Porque toda a programação, tudo aquilo que a gente for fazer algo especial, diferente, se ela tiver, como é que fala? Feita a inscrição, vai estar indo para elas, né? Vai avisar elas. E comente com seus familiares sobre o programa, porque nós estamos aqui para falar de vida, para falar sobre a fé, para falar de Deus. Então, há tantas palavras ruins que a gente ouve na mídia, é tanta palavra que vem para nos jogar para baixo. O intuito desse programa é levantar o seu nível de confiança, de fé e de esperança. Então, os nossos endereços são esses, nosso telefone, se você quiser entrar em contato conosco, é o 16991628590. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência de todos vocês. E aguardamos vocês, né? Amanhã, nova programação. Aguardamos também nos nossos endereços, se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais ou quiser realmente estar conosco ali presencial, pessoalmente, para nos conhecer, sabe, conversar conosco, ter uma direção, ou podermos orar junto por você. O endereço já foi passado, né, do local, Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Aguardamos vocês no próximo programa, o de amanhã. Fiquem todos na paz. Um forte abraço. Que Deus abençoe tua vida, tua casa e toda a tua família, no nome de Jesus Cristo.